galera, tudo bem? Aqui professor André Menezes, o brabo da biologia, para mais uma aula do Preveste UEA. E agora de um jeito diferente, vamos para a nossa revisão. Eu sou o professor André, eu sou do sexo masculino, tenho cabelos pretos, uso roupa preta e estamos em um estúdio de TV para fazer aqui anotações para a nossa aula. E para a nossa aula de hoje vamos de fisiologia, mais uma revisão daquelas, vem comigo. Primeira questão, o sistema cardiovascular humano é constituído por estruturas microscópicas como o micronutriente ferro, que desempenha um papel essencial no organismo humano, ao integrar a hemoglobina presente nas hemácias. A hemoglobina é responsável pelo transporte de gás oxigênio nos alvéolos pulmonares para os tecidos do corpo. Sobre as estruturas citadas, sabe-se que a hemoglobina é uma proteína de transporte, o micronutriente ferro é uma molécula orgânica. As hemácias são conhecidas como glóbulos brancos. O gás oxigênio é consumido na produção da glicose e os alvéolos pulmonares são filamentos respiratórios. Bora lá! Primeiro, ele está falando de hemoglobina, certo? A hemoglobina, gente, ela é uma proteína que a gente tem no nosso sangue. Veja só, nós temos lá uma célula chamada hemácia, certo? A gente tem uma célulazinha chamada hemácia. E a nossa hemácia, tá? Ela é assim, ó, bicôncava, anucleada, correto? E dentro dela, a gente tem uma grande quantidade dessa proteína aqui, ó, chamada HB para os mais íntimos. É a nossa hemoglobina, certo? E essa proteínazinha, ela é formada por um grupamento M de ferro, e, ligado a ela, 4 grupamentos proteicos quaternários. 2 grupamentos alfa, 2 grupamentos beta. Cada grupamento desse tem uma ligação química para transportar uma molécula de gás. No caso, o oxigênio, ele transporta, então, 4 moléculas de oxigênio, formando o que a gente chama de oxihemoglobina. A oxihemoglobina, beleza? Prof, e se fosse gás carbônico? Se fosse gás carbônico, eu ia chamar de carbohemoglobina. Prof, e se fosse monóxido de carbono? Se fosse monóxido de carbono, aí eu vou chamar de, ó, carboxihemoglobina. Então, ó, monóxicarboxi, ok? Monóxicarboxi, certo? Então, nesse caso, a gente tem a oxihemoglobina, onde a gente vai transportar oxigênio, beleza? E essa molécula fica dentro das nossas hemácias no sangue. Muito bem. E ela é responsável pelo transporte de praticamente todo o oxigênio que a gente leva para todo o nosso corpo. Beleza? Bora lá, então. Aqui as nossas alternativas. A hemoglobina é uma proteína de transporte? Sim, a hemoglobina é uma proteína de transporte. Já está correta a nossa letra A, tá? Aí ele fala, o nutriente ferro é uma molécula. Não é uma molécula, tá, gente? É um sal mineral. As hemácias são glóbulos brancos, não são glóbulos vermelhos. O oxigênio é consumido? Não é consumido, não. Ele é recebido lá pelo hidrogênio, tá? E ele forma água. Os alvéolos pulmonares são filamentos respiratórios, não são estruturas, né, em forma de bolsa. Então, gente, a resposta é a letra A. A hemoglobina é uma proteína de transporte? Sim. Beleza? Vamos agora para a segunda questão da nossa revisão. Estão curtindo, galera? Estão curtindo? Bora lá. Segunda questão, ó. Pessoas que apresentam esclerose múltipla desenvolvem lesões nas bainhas de mielina que envolvem os axônios dos neurônios. A principal importância da bainha de mielina nos neurônios é, letra A, produzir energia para ser utilizada no impulso nervoso. É inibir o deslocamento do impulso elétrico dos axônios aos dendritos. É promover a comunicação química nas sinapses.
é facilitar as trocas de substâncias ao longo dos axônios, aumentar a velocidade da condução do impulso nervoso. Qual será a função da nossa bainha de mielina, né, gente? Primeiro, a gente tem que conhecer o nosso neurônio aqui. Olha só o nosso neurônio. Aqui a gente tem, ó, os dendritos. O dendrito é o local onde você tem início, tá, do nosso impulso nervoso. E é o local também, gente, onde estão presentes os receptores dos neurotransmissores. Ou seja, quando um neurônio ele passa impulso para um outro neurônio, quem vai receber é o dendrito do neurônio seguinte. Mas para receber numa sinapse química, ele tem que ter ali um receptor específico para isso acontecer, tá? Muito bem. Aí eu tenho o corpo celular, que é essa estrutura onde eu tenho aqui, ó, o núcleo e uma grande quantidade também de uma organela, muita mitocôndria, tá? Muita mitocôndria, gente. Por que eu tenho muita mitocôndria no corpo celular do neurônio? As mitocôndrias vão fornecer energia para o processo de transmissão do impulso nervoso. Lembra que na transmissão do impulso nervoso eu tenho a polarização, despolarização e repolarização do neurônio. Nesse processo, principalmente na repolarização, eu tenho transporte ativo. E transporte ativo gasta energia. Mas para gastar energia, primeiramente eu tenho que ter energia. Então, a mitocôndria vai fornecer energia que o nosso neurônio vai usar para poder gastar e transmitir o impulso nervoso. Beleza? E aí você chega nele, no axônio. O axônio de verdade, gente, é só esse cara aqui dentro, ó. Esse cara aqui dentro, ele é o axônio, tá? Mas, prof, se ele é o axônio, o que é esse negocinho roxo ali, tá? Do lado dele, ali de fora. Gente, esse negocinho roxo aqui, que ele tá apontando aqui, ó, essa daqui é a nossa famosa bainha de mielina. Essa é a tal da bainha de mielina. Ela é a bainha de mielina, gente. E o que a bainha de mielina faz? Bem, a bainha de mielina, gente, ela é um isolante térmico e elétrico da transmissão do impulso nervoso. Lembra que ali por dentro do axônio, que é esse fiozinho, ó, que tá passando aqui dentro, ó, eu tenho polarização e despolarização. Então eu tenho um impulso elétrico. Um impulso elétrico. Como se fosse um fio aqui, ó, da televisão da tua casa. Como se fosse o fio aí, né, da geladeira da tua casa. Ali passa a eletricidade. Por dentro do axônio dos nossos neurônios, também passa, gente, eletricidade. Prof, eletricidade? Claro que sim. O impulso, ele é elétrico. Só que é numa voltagem muito pequenininha, gente, da ordem de milivolts. E aí, o que acontece? Eu tenho, entre uma bainha de mielina e outra, uma região que não tem mielina, chamada nódulo de Ranvier. Aí o elétron, ele pula, fazendo com que o impulso, ele seja transmitido de forma muito rápida. Por isso que a nossa bainha de mielina tem função de acelerar o impulso nervoso. Fazer com que o impulso nervoso ele ocorra de forma mais rápida, tá? Prof, então quer dizer que para um impulso nervoso acontecer, eu não preciso necessariamente da bainha de mielina? A resposta é não. Tanto que nós temos no nosso corpo neurônios mielinizados e não mielinizados. Mas aquele neurônio que é mielinizado, o impulso é transmitido de forma mais rápida, enquanto não mielinizado é mais devagar. Compreenderam? Mas a importância de eu ter um impulso mais rápido, mais veloz, para um organismo é de fundamental para que ocorra a sobrevivência e o comando das funções fisiológicas. Tanto que muitas doenças, como doenças neurodegenerativas, aí você tem esclerose, né? Você tem aí Alzheimer, você tem Parkinson, são doenças caracterizadas pela destruição dessa bainha de mielina
de várias regiões do nosso sistema nervoso central e periférico. Então, a presença dela é muito importante. Beleza, gente? E ele acelera o impulso a uma velocidade de 720 km por hora, ou 200 metros por segundo. É rápido, né? É rápido. E aí você chega aqui, ó, na terminação do axônio, onde na terminação do axônio você vai ter a secreção dos neurotransmissores e onde o impulso ele acaba. Beleza, gente? Então, respondendo a nossa questão, só pode ser a letra E. A função da nossa bainha de mielina é aumentar a velocidade da condução do impulso nervoso, fazendo com que ele ocorra mais rápido, né? E embora para a nossa última questão. O volume total do ar que cabe no sistema respiratório de um homem adulto, ao nível do mar, é cerca de 6 litros. Nessas condições, os pulmões de um indivíduo em repouso, a cada movimento respiratório, trocam com o meio exterior, em média, meio litro de ar. Essa quantidade de ar inspirado mistura-se ao ar retido nas vias aéreas, e apenas parte dessa mistura chega aos alvéolos. Desse modo, considerando a fisiologia e a anatomia do aparelho respiratório humano, é correto afirmar que durante a inspiração, o ar que chega ao alvéolo possui, inspiração. Ele quer saber o movimento respiratório. Para saber o movimento respiratório, quem que eu irei convocar? Eu irei convocar o mantra da nossa respiração. Mantra da respiração, gente, é inspirar, contrai, contrai. Expirar, relaxa, relaxa. Inspirar, contrai músculo intercostal, levanta a caixa torácica. Inspira, contrai diafragma, diafragma desce. Aumenta a área, diminui pressão dentro do pulmão e esse ar é obrigado a entrar no teu pulmão por diferença de pressão, beleza? Na expiração, relaxa, relaxa, relaxa músculo intercostal, caixa torácica desce, relaxa diafragma, ele sobe. Quando isso acontece, a área da minha caixa diminui. Se diminui a área, o que acontece com a pressão dentro do pulmão? Aumenta a pressão. E todo esse ar que está em alta pressão dentro do pulmão quer fazer o quê, gente? Ele quer sair. Ele quer sair, certo? Então, inspira, contrai, contrai. Expira, relaxa, relaxa. No caso da questão, ele quer saber o movimento da inspiração. Na inspiração, o ar entra. Quando o ar entra, ele está trazendo muito o que, gente? Oxigênio. Muito oxigênio, correto? E ao trazer muito oxigênio, é claro que a concentração desse oxigênio vai ser muito maior do que aquela existente no sangue arterial, fazendo com que, por difusão, o oxigênio passe do ambiente mais concentrado para o menos concentrado. Difusão simples. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá? Baixe o aplicativo do Preveste UEA e siga o Preveste UEA nas redes sociais e o Brabo também, né? Valeu, galera! Até a próxima aula. Tchau!